muitas vezes, inclusive, como inferiores fisicamente. Tem muitos pigmeus nos filmes do Tarzan também, principalmente na fase inicial, para mostrar a superioridade do branco. Então, esse tipo de imaginário que ajudou nessa construção desse cinema foi um imaginário... Boa noite. Aí você diz assim, parece que eu vou testar o som. Paulo, tá bom? Tá me ouvindo legal? Ele servia principalmente para consolidar na população europeia, né, a sua ideia de que a África era um continente primitivo que precisava da Tá ouvindo legal, Paulo? que precisava da Nossa convidada já chegou, viu? Então é um imaginário voltado para, enfim, facilitar o domínio. A voz do... Boa noite, gente. A voz do axé presente aí. O governador tá em Amaralina. Rui Costa. A Larissa, um abraço, Larissa. Dá 2 minutinhos aqui. Hoje nós vamos falar, tem um bate-papo com Beatriz Santana, ela que é atriz. Pouco tempo que eu a conheci. Ela é um estouro imprescindível, né? Nessa jornada, dessa representatividade de mulheres em cena. Ela já está aqui pedindo a solicitação, já vou chamar, para poder a gente não perder nenhum minuto. Boa noite, Beatriz. Boa noite. Tá me ouvindo legal? Sim, tudo certo. Ah, que bom. Ótimo. Queria que você começasse, né, se apresentando. Depois eu me apresento. Acho que as pessoas que estão aí querem mesmo saber quem é essa atriz, essa tão jovem, Vamos forte lá. atriz. Então, gente, boa noite. Eu me chamo Beatriz Santana, tenho 20 anos, sou moradora do bairro de Marechal Rondon, aqui mesmo em Salvador, né? Eu entro pro teatro hoje eu entro pro teatro em 2014 e hoje eu já sou arte educadora, atriz, estudo licenciatura em teatro na UFBA. Sou também criadora de conteúdo digital aqui nas redes sociais. E é isso. Gente, Beatriz, eu conheci Beatriz, na verdade, numa atividade online da Cipó. Beatriz fez uma encenação que me remeteu, Beatriz, Joelzito Araújo, quando ele faz um vídeo, A Negação do Brasil, que fala das atrizes, né, dos atores negros, né, da não visibilidade. E quando você traz aquela cena, você fez memorizar mesmo, voltar um pouco ao passado, dizer assim, nossa, como a gente pode aprender com os nossos, né? E você tá nesse, eu tava vendo várias coisas suas, eu falei assim, gente, essa menina mulher para televisão é tudo, né? Obrigada. É tudo, né? Porque as crianças precisam se identificar, os adolescentes precisam se identificar, as mulheres precisam se identificar, né? Então, quando você vê que um papel subestimado em que as atrizes, né, os atores negros têm na televisão, hoje já não condiz mais. Hoje Isso. não podemos mais ver, né, simplesmente um marginal sendo criado, né,
E é assim, aquela imagem meio pejorativa, né? Do marginal, do cachaceiro, né? Daquele sem responsabilidade, daquela pessoa suja. A gente não pode mais admitir isso na televisão brasileira com a nossa imagem, né? Até porque é isso que eles vendem para fora. Então, isso aí é Sim. manutenção mesmo do racismo. E ver você contracenando naquele dia, fazendo aquela cenação, nossa, as crianças, os adolescentes precisam conhecer Beatriz Santana, precisam conhecer essa atriz Beatriz Santana, né? Que em sua cena realmente ensina, né, a valorização da arte negra, né? Então, boa noite novamente. Acho que chegou o povo, está chegando. Meu nome é Márcia Ministra, né? Estou candidata a vereadora de Salvador. Nesse quesito de propostas, percebo que a arte tem que estar realmente ligada com a educação, porque assim a gente não vai poder. Sem a educação, na verdade, sem a arte, a gente não vai ver nenhuma mudança se essas duas não estiverem juntas. Vendo você, então, outra se não tiver ideia, preciso bater um papo com Beatriz para ontem. Né? As crianças precisam te conhecer, Beatriz. E aí eu lembrando também de Abdias Nascimento, Teatro Experimental do Negro, né? Mestre. que você que né, nós não tínhamos essa possibilidade. Para você ter ideia, teve uma novela em que o branco se pintou de preto para fazer o papel. E aí, não tinha atores negros? Claro, óbvio que tinha, sempre existiu. O problema era o seguinte, é o protagonismo, né? Eles não querem ter um ator que seja, ou uma atriz que seja de frente, bata de frente, que seja realmente, como é que eu posso dizer? Não é nem, como é o nome? Vilã, não. A Papel principal? papel principal. E quando eles não nos dão papel principal, quando eles nos dão papel principal, ele faz aquela porcaria que ele fez com Thaís Araújo na novela de Manuel Carlos. Né? Que Sim. hoje ela nem comenta mais, que ali foi o trágico. Então, vendo você, Beatriz, né, eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória, porque você também, com certeza, é a inspiração das crianças e dos adolescentes, porque é que você é uma arte educadora. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então vamos lá, vou começar lá do comecinho mesmo. Pode sim. Eu começo a fazer teatro em 2014, né, no grupo daqui do meu bairro, que se chama Novos Arteiros, e é a partir daí que tudo começa. O grupo faz uma apresentação na minha escola, né, onde eu estudava, e aí, a partir dessa apresentação, eles abrem um processo de identificação. E aí eu vou fazer o processo de identificação com muita vontade, né, de querer ser atriz, de querer atuar, sem imaginar que hoje eu estaria ocupando os lugares que eu estou, justamente por conta desse grupo de teatro, por conta desse teatro que é feito aqui dentro da minha comunidade, né? Porque, primeiro de tudo, eu costumo afirmar que esse é um teatro totalmente diferenciado dos outros, sabe? A gente faz um teatro com qualidade artística de qualquer outra companhia, mas para além da qualidade artística, a gente faz um trabalho de transformação social, onde a gente quer que o jovem seja cidadão, onde quer que a jovem se reconheça, né, dentro das suas possibilidades como mulher, como pessoa que tem direitos e que pode sim lutar pelos seus direitos. E aí eu entro no grupo como jovem atriz, como do mundo. Depois eu vou, sou monitora e aí começo a ajudar nas coisas e tudo mais. Depois eu saio da monitoria, entro na preparação corporal. Não sou formada em dança, mas me familiarizo. E a arte, ela tem esse potencial, né? Pode ser tudo que a gente quiser ser. Então, a partir disso, eu comecei a entender um pouco do corpo, da dança, e aí, com muito ajudar o grupo que eu fazia parte, que eu faço parte, eu comecei a estudar cada vez mais, né, a dança para poder levar para o grupo. E aí, logo em seguida, eu me torno de direção, e aí, junto com um amigo, que é diretor, a gente faz um espetáculo que se chama Voz Ativa, que falava sobre questões sociais dentro da escola, né? E eu também assumo a coordenação, ou seja, produção, produzo os eventos, construo, penso Oh, junto, estou ali mesmo na linha de frente, sou diretora de um dos elencos, continuo nessa parte mais
burocrática, né, da cabeça de tudo, mas agora também da cabeça de tudo artisticamente falando, como diretora de um dos elencos. Por conta da Que pandemia, a ma- gente não tem funcionado. Pode falar. Não, eu tô aqui falando, eu tô aqui pensando, tá falando, eu tô pensando. É muita coisa para pouca idade. Mas é perfeita. Verdade. Ao longo do tempo, né? A cada ano uma nova coisa foi acontecendo. A cada ano eu fui ocupando uma nova posição dentro do próprio grupo. E mesmo assim não parei de atuar. Eu parei de atuar dentro do grupo esse ano porque eu assumi a direção. E aí tive que ficar mais na direção e na coordenação de produção. Mas ainda assim sou atriz e ainda assim faço outros trabalhos, né, por fora. E aí, em paralelo ao Novos Arteiros, eu conheço o CRIA, que é o Centro de Referência Integral para Adolescentes, que é o segundo espaço que me forma como mulher preta, né, para poder vir de frente contra a sociedade. Dentro do CRIA, eu participo do grupo Chame Gente, entendo, né, essa metodologia da arte e educação que o Novos Arteiros faz aqui dentro do bairro, porque o Novos Arteiros também é fruto de um trabalho do CRIA, porque o diretor do grupo mesmo, se chama William Hum, Cardoso, ele funda o grupo a partir de uma sementinha implementada pelo CRIA com a ideia de dinamizar, né, o trabalho aprendido de lá. E aí o William ele vai, cria o Novos Arteiros. O Novos Arteiros funciona há mais ou menos uns 8 anos, sem apoio financeiro nenhum. A gente já realizou festivais, mostras cênicas, atividades culturais, todas aqui para dentro do bairro e fora do bairro também. Graças ao nosso trabalho, nós até já estivemos em São Paulo, junto com a Bumbá, que é a Escola de Formação Artística, para participar da conheço. virada cultural, para poder participar da virada cultural, entender mais como é que funciona a arte lá de fora, ou seja, propiciando para jovens, né, esse contato com a arte, para entender que a gente também pode chegar nesses lugares, né, porque a gente vem de um teatro de comunidade, a gente não vai ocupar os teatros do centro, né, porque a gente vem desse teatro de comunidade que a gente não vai ocupar o teatro lá de São Paulo. E aí a gente vem nesse trabalho. E aí eu vou pro CRIA, eu saio do CRIA, né, depois de um tempo, e agora volto pro CRIA de novo, e hoje estou trabalhando lá no CRIA, na comunicação, né? Então a arte, ela vem, tá muito ligada para mim nesse lugar de retorno, né? Tudo que eu tenho feito até hoje, eu tenho retornado aos espaços que me deram munição para poder subir. E aí, hoje eu retorno para lá e trabalho na comunicação do CRIA. E, além disso, hoje eu estudo na licenciatura em teatro lá na UFBA, que é uma das minhas vitórias, né? Eu antes não sabia, não fazia ideia nem que existia faculdade para isso. E aí é engraçada a lógica, porque primeiro um dos 3 amigos de dentro do grupo, eles fazem o vestibular para a UFBA e passam. E aí depois desses 3, junto comigo, entraram mais 4. Depois Nesse ano já entraram mais pessoas aí. Então, assim, no lugar de ciclo, Novos Arteiros, o Marechal Rondon vem ocupando a escola de teatro com vários pretos, várias pretas daqui da comunidade, estudando licenciatura em teatro. Então, essa caminhada de ciclo, de retorno, de um contando para o outro, de um estimulando o outro, de eu devolvendo, né, de Beatriz devolvendo para a comunidade, devolvendo para outras pessoas o que um dia fizeram por mim, né? É muito nesse lugar. Linda história, viu, Beatriz? Que mandar um abraço aqui, Alex, parceiro Alex, Situco chegou aí, um amigo meu, Carol, Tereza, Dinha, a galera toda aí presente, te assistindo, vendo, né, você falar como essa arte, né, modificou. Imagine hoje, né, esses centros culturais precisam realmente ser potencializado, né? Mas muitas pessoas ainda não enxergam, né? Ou fingem não enxergar como a arte é fundamental para a transformação social. Você é a resposta disso, seus amigos é a resposta disso, né? A Bumbá, que eu conheço também, é a resposta disso. Então a gente precisa, Beatriz, juntar, né? Juntar essas forças, juntar essas metodologias que são principal, né? São uma principal, na verdade, motivação para essa juventude. É inadmissível hoje ainda, nas escolas públicas, principalmente que trabalham com criança e adolescente, não ter a arte, né, colada, né, vinculada diretamente
com o aprendizado dessa criança. Isso nas escolas municipais, na verdade, né? E na escola pública em geral. Até mesmo a escola do governo do estado não tem essa ligação com a arte. Tínhamos um projeto que funcionava com Taturno nas escolas, mas só que realmente foi cortado, porque tinha capoeira, tinha dança, né? Tinha realmente, Davi está aqui dizendo, a arte é política, constatação e reflexão, artistas políticos, desenhamos a trajetória de Bia. Então, como a arte, né, perfeitamente Davi falou, é política, eles não querem isso, principalmente nas escolas públicas. Porque tem escolas privadas que isso é fato dado. A arte é uma coisa natural, é lá que se descobre. É matéria obrigatória, né? Tá ali como lugar de, tipo assim, você precisa fazer isso, você precisa estar aqui, né? Entendendo um pouco de teatro, de música, de dança. Não sei da forma que você quiser entender, mas você precisa, né? E nas nossas escolas é mais como um hobby, como um desleixo, como joga esse menino lá para poder como qualquer ele coisa. Isso. Como qualquer coisa. Esse é um dos nossos projetos, das nossas propostas, na verdade, né? De realmente conseguir com que a arte seja obrigatória nas escolas municipais, né? As crianças e adolescentes precisam ter posicionamento crítico. Ah, Márcia, sou criança. É criança. Criança entende, porque as outras crianças do Play entendem. Entendem perfeitamente. Então, nós precisamos também cutucar as nossas crianças, porque isso é uma autodefesa. Você conhecer a sua ancestralidade e a arte vem, né, para a gente com a Lei 10.639, que fala da obrigatoriedade de ensino da África, cultura africana e indígena, com a Lei 11.645, a gente precisa colocar isso em evidência. A gente precisa potencializar uma Beatriz a chegar numa escola dessas e dar aula e dizer assim, olha, essa disciplina é tão importante quanto a outra de português e matemática. Né? Precisamos enfatizar isso com as crianças e adolescentes. Aí você falou uma coisa, a mudança social. A escola irá ficar atrativa. Os professores precisam também né, se reconstruir nessa ancestralidade, que né, falar dessa lei. Então, estou vendo aqui, Maria falando assim, Bia, o que é que você acha dos papéis da grande mídia, falando na televisão, que são direcionados a pessoas negras, empregadas, pessoas relacionadas ao crime, etc. Isaí está aqui perguntando. O racismo, ele é estrutural e estruturante. Então, desde sempre, ele sempre vai nos colocar, né, nesse lugar estereotipado da empregada doméstica, do ladrão, do traficante, da que vai limpar, da babá. E isso só reflete cada vez a instrução da nossa sociedade, porque se a televisão ela incentiva, ela mostra, a preta só vai estar nesses espaços, eu, menina, que tô assistindo na minha casa a novela junto com minha avó, vou olhar para aquilo ali e vou dizer assim, poxa, essa é a minha única perspectiva, esse é o meu único lugar. Se eu não me vejo como uma patroa, se eu não me vejo exatamente como empresário ou como uma pessoa que tá ali normalmente na novela, né? Que tá passando, óbvio que eu não vou querer estar naquele lugar, óbvio que eu vou pensar, a minha criatividade, a minha imaginação, ela vai me levar àquele outro lugar que sempre nos colocaram, que nos subjugaram. Então, com certeza, para mim, mudar isso cada vez mais é forte, é dizer assim que não queremos mais isso. Na verdade, a gente vem gritando, né? Hoje a gente tem uma força muito, cada vez mais pulsante, dizendo que a gente não quer mais aparecer na televisão como uma preta empregada doméstica. Não que seja ruim, né? Não que esse lugar de empregos, né, sejam empregos ruins, mas falar sobre isso é de sempre, se sempre tem uma parcela de pessoas sendo colocadas naquele mesmo lugar, é porque a gente precisa se perguntar por que sempre estamos nesse lugar. Então é mesmo para questionar, né? Por que você está sempre se vendo naquele lugar?
Ah, mas será mesmo que eu preciso se ver? Claro que precisa. A gente é uma sociedade muito visual, a gente se vê muito no outro. Então, se eu não, se eu não vejo o outro lá, eu não vou querer estar na. Exatamente. Tá falhando um pouco para mim, Bia. Tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Agora, tá ouvindo? Agora tá, né? Mandar um abraço aqui para Agora eu tô te Josenilda, ouvindo que sim. acabou de entrar. E Beleza. O que a gente estava falando no início, né? Sobre isso, né? Esses nossos papéis televisivos. Aí eu tô lembrando de uma cineasta, amiga minha, Camila de Moraes, a gaúcha. Ela disse que ela é baiúcha. Não sei se o caso do Homem Errado. Já viu? já, Esse filme documentário. já. Então, em quantas. Ali foi um totalmente. As pessoas ajudando a construir aquele filme, que é um belíssimo, né? Um caso de denúncia, né, do racismo, que é Sim. estruturante, como é perfeitamente o que você falou. Né? Não, me remete também a Joelzito, da negação do Brasil, né? Quando você coloca, né, um homem negro como esse marginal, né, que é construído, né, a pessoa física, né, é um homem negro de 25 a 39 anos, enfim, que é esse, né, as características do marginal. E esse rapaz que é o tio dela é assassinado erroneamente no no Rio Grande do Sul. Então, olha como são as coisas. O cineasta Joelzito mostra essa negação do Brasil na televisão, mas ao mesmo tempo também faz uma denúncia, né, a esse estereótipo do negro, né, que é construído na televisão, e na realidade ela tem o tio assassinado pelo fato de ser negro. Então é isso que você falou. A televisão mostra e as pessoas assimilam como se fosse verdade, né? A nossa negatividade, que é construída através da televisão racista, de uma TV racista. E isso acontece, não é à toa que nós estamos, a outra Beatriz também acabou de entrar. Sexta-feira estaremos juntas, Exatamente. viu, bonita? Então, é dessa forma que nós estamos falando. Então, se nós não fizermos um trabalho de conscientização, tanto com as crianças e com seus familiares, vamos dar continuidade a isso, porque uma coisa você está falando e outra coisa você tentar fazer e fazer. Você já faz como atriz. Tenho certeza que as crianças, quando vê, se tiver, né, e as crianças ter a possibilidade de ver Beatriz é atriz, Beatriz é aquela negona, é ela, sim, atriz, que usa trança assim, que tem o cabelo para cima assim, atriz. Então, essa representatividade nas artes, nós precisamos colocar para fora. Nós precisamos apresentar às nossas crianças, né? E aí, não vamos fazer uma confusão na cabeça, não. Não tem confusão alguma. Confusão é feita quando ele vê uma imagem que não lhe representa. Há muitos anos na televisão, eu tenho 40 anos e eu lembro de Xuxa na televisão, né? Por que Xuxa só tinha aquelas mulheres brancas ao redor, a Paz Paquita, né? Por que só tinha? E ninguém nunca comentou nada. Muitas meninas negras querendo ser Paquita, mas eu sabia que o racismo estava impregnado ali. Hoje na televisão você vê uma apresentadora tendo um jornal, nunca que se viu uma âncora negra, na verdade, fazendo um Sim. jornal, né? Maju Coutinho, nunca que se viu uma imagem de uma mulher negra de cabelo trançado na televisão, apresentando um jornal. Nunca que se viu isso. Então, é aos poucos que nós vamos romper, né? E a educação é o caminho, né, fundamental para esse rompimento dessas barreiras racistas. É ali que a criança vai se perceber, né? É ali que as crianças, o adolescente e a juventude em si vai se perceber, né? Vendo Beatriz colocada,
Está fazendo o seu trabalho, atriz, que sabe a atriz não está lá na televisão, apesar que a televisão é importante, é sim, por conta da visibilidade, mas o teatro também é fundamental. Você está ali no palco, né, desse topo, porque diz que os melhores teatros estão em São Paulo. É assim que a mídia fala, né? Para você ser uma atriz qualificada, você vai ter que fazer um curso em São Paulo com tal professor X. Mas não é bem assim não, viu? Porque eu tô vendo muita classe aí, muito esse povo que entra na televisão por conhecimento, que fez curso com A, com B, com C. Não é essas Coca-Cola toda não. A Beatriz vem da periferia e sabe contracenar, não precisou fazer curso com senhor ninguém de sobrenome, né? Então a gente precisa potencializar sim, porque descobrir esses atores e essas atrizes dentro da nossa periferia. Aqui também tem o Rai Santana, que é também, né, das Conheço, artes. Conhece? Bati um conheço. papo legal com ele também, que é fundamental, Beatriz. A arte, como bem Davi, o colega falou, ela, ela é política. Com certeza. Eu vou contar um caso que eu gosto de contar isso. Eu acho isso tão para a gente ver como é que acontece nas escolas privadas e públicas. Eu trabalhei em uma casa em que a menininha foi para a escola com 2 anos e pouco de idade. E o primeiro desenho que ela fez, eu não sabia o que era aquilo. Ninguém, porque qualquer desenho de criança eu desenho. Os familiares fizeram um quadro, como se fosse assim, um quadro quadro de parede, dizendo assim, a nova artista da casa. Menino, a gente não tem esse costume de fazer isso com os nossos, né? Nós não temos esse costume, mas temos que passar a ter. Temos que passar a ter. O Né? menino risca a parede, o menino risca a parede, a gente já tá ali repreendendo, gritando, É, 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 mas a gente, né, ao invés de fazer isso, de dar o papel, a caneta pro menino, dizer assim, ó, você pode riscar para a criança e dizer assim, ó, dentro da caixa, não significa que você não possa riscar, óbvio, que ninguém quer ter a parede de casa riscada, né? Isso é óbvio. De negar para que assim, não, você não pode nunca pintar. O lugar apresenta novas possibilidades. E é isso que a arte fez com isso que eu hoje faço com outras pessoas. Né? Eu apresento possibilidades. O racismo, ele a todo momento, ele nos tirou todas as possibilidades. Ele vem tirando da gente. E fazer com que a gente entre para os nossos jovens, para as nossas crianças, outras possibilidades e apresentar para eles um futuro diferente do que eles acham que vão ter, do que as mães, inclusive, né? Que também não é os nossos pais, porque eles não, também são não, super foi a educação que elas tiveram também. A gente sabe. afetivos. Uma educação totalmente dada ali, ó. Assim. E se é que teve. Se é que teve alguma pessoa para poder. Eu estava falando sobre isso ontem com a amiga Josenilde, ela está até aí falando comigo sobre a festa das crianças ontem. Precisamos chamar os responsáveis para dentro das escolas para fazer um acompanhamento, para fazer uma coisa mais. Como é que eu posso dizer? Mais corpo a corpo. A gente não pode deixar que isso seja uma coisa aleatória, entendeu? Não pode ter uma separação dos responsáveis com a escola. Não pode, né? E ela é uma arte também, que ela é capoeirista. Josenilda é capoeirista. Ela tem muitos adolescentes que os pais não aparecem. Não aparecem. Nem para menino, nem para troca de cordão. Como é isso? Meu Então deixa tudo na mão dos responsáveis dos projetos sociais. A gente precisa ter um pouco de como é que uma metodologia a ser usada com esses responsáveis. A gente não vai recriminar, a gente não está aqui para recriminar, a gente está aqui para construir juntos, né? Juntas. Deus. Então, há uma forma, né, da gente atrair. Como é que a gente vai atrair esses pais?
vai ter uma reunião com os responsáveis, pais e responsáveis, no projeto em que Beatriz é arte educadora. Dos 15 alunos, só aparecem 3 responsáveis. Vamos fazer com esse. Aí você pergunta, nossa, gente, é horário de trabalho? Não quer ir? A gente precisa saber. A gente sabe. Nós sabemos que a educação, né, foi retirada da gente, foi totalmente... Não foi, a educação não foi apresentada para a gente, né? Não foi apresentada a educação, não foi apresentada a cultura, não foi apresentada a saúde, não foi apresentada a moradia. Não é à toa que hoje, né, estamos ainda, né, sobrevivendo sempre como é que eu posso dizer? Com esse atraso, que o racismo é um atraso. A gente sempre está tendo que conquistar, né, na força as coisas, né? Na Todos os força, espaços né? que a gente tem hoje, a gente sempre conquistou muito na força, né? Esse atraso. E assim, e com esse corporativismo negro, né, precisamos ter. Precisamos ter esse corporativismo, mas se é para cuidar só das pessoas negras, gente, não é para cuidar só das pessoas negras. Nós precisamos ensinar os nossos a se defenderem. Nós precisamos ensinar os nossos a lerem. E se defender é aprender a ler. Aprender a ler. Né? Não é à toa que hoje, né, nós estamos passando por um processo de eleição e nos compram de qualquer jeito. Nos colocam preço. E aí te dá, te dá o churrasquinho, te dá a roupa do baba, te dá a bola do baba, e diz que para a periferia só basta isso. Para a periferia tá bom. Arruma um campo de futebol. Né? Arruma um campo de futebol, dá a roupa do baba e dá a bola de couro. Todo mundo tá de boa. E não é bem assim. O esporte está com a gente, beleza. É importante, claro que é. É imprescindível, né, os esportes. Mas precisamos também estar, sabendo ler. Com certeza. A gente não pode. Sempre. E são os mesmos que compram os nossos corpos. Os mesmos. Então a gente precisa, Beatriz, fazer com que, né? E para a gente precisa aprender a ler desde pequena. Porque os meninos do Play aprendem a ler desde pequenininho. E a leitura que eu tô falando aqui, eles sabem ser criança, mas ao mesmo tempo eles fazem a leitura do modo dele. E ali eles vão, ó. O que os nossos só param? Então a gente precisa enxergar essa política de educação que está em curso aí, de não alfabetização, né? Dos analfabetos funcionais. Sim. A gente precisa estar, né, nesses centros culturais que tem nas periferias, falar com a galera e dizer assim, gente, vamos fazer outra forma, vamos fazer de outra forma. Não compactuar com o que está aí, né? Como esse que está aí. Aí eu costumo falar dos antigos, né? Das famílias, dos coronéis, que saem os avós, entre os pais, vem os netos, depois vem os bisnetos. E nós continuamos a obedecer. O povo preto da favela continua a obedecer, dizendo amém, sim, é isso. Então vamos continuar recebendo só as roupas do baba, só a bola. Um projeto de primeiro emprego nós precisamos ter nas periferias de Salvador. Qualificação profissional para essa juventude. Ver você tão nova, a tua idade de ser minha sobrinha, teu sobrinho de sua idade. Com essa trajetória belíssima. Com essa trajetória belíssima. Eu quero ver 20, 30 Beatriz. Eu não quero uma só.
Eu né? também não. Para quando a gente chegar e fazer o diferente. Beatriz, eu não sei, eu não combinei com você, mas eu queria que você apresentasse uma coisa pra gente. Ai, meu Deus. Assim, de surpresa. Te peguei e foi. Foi, de surpresa. A gente pode fazer no final, que é o tempo No que eu estiver final, é isso pensando. mesmo, no final. Né? Eu pensei naquela que você fez. Não sei se dá para fazer. Aquela que você apresentou Aquela, naquele nosso encontro. Não dá, aquela não né? dá pra, né? Porque tem toda uma estrutura do Tem tudo na banheiro e tudo estrutura, mais. é isso mesmo. Né? Então, Não assim, consigo. eu queria que você falasse mais um pouco, né? Quais a sua perspectiva daqui para frente, pós-pandemia? Como é que você vai lidar, né? Porque vai ter muita coisa que a gente vai ter que se reconstruir, né? Vai ter algumas coisas que a gente vai ter que começar do zero, porque ficar com praticamente 6 meses, 7 meses sem atividade presencial, é muita coisa a gente deixa a desejar, né? A gente precisa, tem coisas, Sim. vamos dizer, voltar para o zero, né? Começar mesmo. Queria Começar de saber de novo. você. Isso. Quais são as suas Massa. perspectivas? Eu acredito que a gente tenha mesmo que começar de novo. Não acho que a gente precise ficar batendo tecla de tipo, ah, paramos, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Não. Se tá aqui para começar, não foi só a gente que parou, a gente não parou por qualquer coisa, a gente parou por conta de um vírus que mata as pessoas, então a gente precisa mesmo se resguardar para poder se cuidar internamente de você e do seu próximo, né, do coletivo que você faz parte. E a partir disso, não ficar remoendo isso, entender que quando a gente voltar presencialmente, com todos os cuidados, a gente vai começar, vamos recomeçar, né? Da onde foi que a gente parou? A gente pode começar daqui? Vamos começar daqui. Não pode? Vamos começar de outra forma? Vamos começar de outra forma, né? Falando assim, sobre o grupo que eu faço parte, por exemplo, a gente vem fazendo Sim. atividades, dentro dessas possibilidades, a gente desenvolveu atividades virtuais pelo WhatsApp. A gente começou no Ah, que WhatsApp, depois legal. para o Google Meet. E aí a gente vai intercalando as plataformas, entendendo como é que esse novo formato funciona. E aí a gente entende também que nem todo mundo está podendo participar 100% sempre, que ninguém está dando 100% dentro desse espaço, porque é um novo espaço, é uma nova forma de se adaptar dentro disso. Até porque a gente sabe que a gente não tem um celular que dê tanta qualidade pra gente, sabe que a gente não tem uma internet boa o suficiente, a gente sabe que dentro da nossa casa mora eu moro só com minha avó e a minha mãe, mas tem gente que mora com irmão, com vizinho, com tio, com tia, que não tem nenhum espaço para poder esticar o corpo direito para poder fazer o exercício, né, que a gente pode querer fazer lá na aula, não tem um espaço de sentar, de se concentrar para poder conseguir ler o texto, para poder estudar, para poder entender alguma coisa, para poder interpretar alguma coisa. Então, dentro dessas mil dificuldades assim que a gente carrega, né, dessas mil coisas que colocam, né, para além do coronavírus, a gente também precisa carregar tudo isso. E dentro, artisticamente falando, também é sobre isso, né? Porque assim, a arte, o teatro, principalmente o teatro do palco, é uma classe muito afetada pelo coronavírus. Porque como é que se faz teatro se não é presencialmente? Como é que se faz teatro se não está no corpo a corpo? E hoje a gente vem entendendo que a presença é uma presença, tem a presença física, mas hoje a gente está vivendo a presença virtual. Como é que a gente readapta isso entendendo que nós somos jovens e pretos e pretas dentro de uma periferia, dentro das periferias de Salvador, que não tem acesso a todas essas outras coisas que eu já falei para conseguir se fazer, continuar se fazendo um trabalho de qualidade, né? Então a gente vem entendendo e construindo novas narrativas mesmo e novas formas de fazer, com atividades, com jogos, com às vezes só mesmo para conversar, para saber, e aí, como é que você tá? O que é que você fez na sua semana? Já tomou café hoje? O que é que tá fazendo? O que é que tá pensando? E a gente vem construindo isso dentro dessas possibilidades, né, virtualmente. E a ideia mesmo para o futuro é quando voltar, a gente voltar a construir, né, os nossos espetáculos. Nós temos 3 elencos. Nós trabalhamos hoje com 60 jovens, um grupo de total jovens, Olha, da direção até o elenco. Somos de jovens a partir de 3. Já tivemos crianças já, mas hoje a gente trabalha com meninos de 13, 15 anos até os 24 por aí, 24 anos. A gente
tem. E aí a gente começa com um elenco, com um único espetáculo. A gente cresce para 2 elencos, 2 espetáculos. Nesse ano a gente encara o desafio, né? Se joga no desafio de ter 3 elencos, 3 espetáculos e 3 temáticas. E aí falando um pouco, né, sobre essas temáticas, a gente tem um espetáculo que vai falar sobre a trajetória, sobre como acontecem as coisas no sertão lá de Lampião e Maria Bonita. A gente vai também remontar o espetáculo Bairro do Sossego, que fala sobre violência contra a mulher, fala sobre como, né, dentro de um bairro existem diversas coisas, existe diversidade de pessoas e como essa violência contra a mulher também ataca, né, também toca principalmente as crianças, né, também fala sobre a violência contra a criança. E o espetáculo que eu vou dirigir, que eu vou estar na direção, é o espetáculo que vai falar sobre histórias que não te contaram. Quais foram as histórias que não nos contaram? Quais as histórias a história do nosso povo preto que não foi contada pra gente, né? Quais as histórias dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais? Por que contaram pra gente só que existiu um navio negreiro, que pegaram a gente, botaram aqui e pronto, acabou a história? O que é que tem antes disso? O que é que acontece antes disso? O que é que a gente quer pro É depois? uma coisa que contam pra gente, né, Beatriz? Só começa a falar da gente a partir da escravidão, mas não fala que nós somos descendentes do povo rico, né? Isso. Sempre De reis e começa a falar de isso mesmo, de reis e rainhas, nós somos descendentes. E só começa a falar de gente a partir da escravidão, como se a gente não existisse antes. exatamente. E aí Perfeito eu venho isso. com esse trabalho. E aí, quando acabar a pandemia, a gente vai retornar, a gente ensaia nas escolas aqui do bairro mesmo, 2 escolas estaduais do governo, né? A gente ensaia nessas escolas durante os finais de semana. E aí o pós-pandemia preocupa um pouco, porque a gente não sabe como vai ser essa retomada de aulas, a gente não tem um espaço físico ainda nosso, e aí como é que a gente pode atuar? Porque a gente sabe que as escolas vão retornar a ter aulas, a gente sai aos sábados e aos domingos. Como é que coloca os 3 elencos só em um dia só? Então, tudo isso já prejudica. Repensar uma logística, né? Porque a Exatamente. comunidade não, mas a Associação de Moradores não é o local que tenha esse acesso legal para que a gente possa ter um ensaio, para que a gente possa, não tem estrutura, né? Para que a gente possa usufruir como um grupo de teatro, né? Para que tenha dentro da comunidade. Então, tudo isso a gente precisa pensar. A gente já deixou de ensaiar dentro da escola para poder ensaiar na laje mesmo dos nossos amigos e dizer assim, a gente entende que essa arte é uma crítica potente e porque fechou lá a porta da escola por N motivos algumas vezes, a gente diz assim, não, a gente não para, a gente desce aqui as escadas, vai lá para a laje e ensaia na laje. Então, assim, é mesmo um teatro de resistência, é um teatro que não para nem com pandemia, né? E a gente vai entendendo mesmo. A gente sempre entendeu como é que dentro das possibilidades a gente podia funcionar. E no pós-pandemia vão vir os novos para que a gente possa entender como é que a gente constrói 3 novos espetáculos para poder levar para, né, para poder discutir. A gente sempre traz temáticas que falem do nosso povo, que tragam questões sociais, por acreditar mesmo que a arte ela tem esse potencial transformar, por acreditar com essa metodologia que a gente aprende no CRIA, né, que a arte é educação e que a educação é arte, que a gente precisa trabalhar e caminhar juntos. E aí é sempre sobre debater, entender, instigar, dizer para o público assim, ó, toma aqui essa porradinha para poder você sobre isso. Travou meu. Falhou um pouquinho para mim. O que você falou no final foi. Mandar um abraço aí para minha amiga Geise. Geise, mãe de Guilherme. Um amigo meu também entrou aí. Alex, um abraço. É realmente isso, né? Nós não vamos voltar ao normal, né? Vai ser o normal diferente. Vamos ter que usar, né? A máscara vai ser o nosso instrumento ainda, por E algum tempo, né? E vendo, eu não sabia que você tinha essa parceria com a escola pública, né? Aqui, para você ter ideia, tem uma escola do Beco da Cultura, que eu moro próximo, só acontece o baba. A escola abre, e aí né, os rapazes, os meninos, frequentam para o baba. Tentamos fazer uma atividade na escola,
E aí foi muita burocracia, né? Só conseguimos antecipadamente, tive que mudar a data, isso foi no ano passado, né? Com um mês de antecedência. Mas justamente essa parceria comunidade-escola tem que existir aos finais de semana. Tem que colocar, né, internet, Wi-Fi na escola. Né, para a Aberto, comunidade né? também aberto. Aberto. Porque já é um espaço público que não pode ser danificado, mas que pode ser usado pela população. Se tem um grupo teatral para poder fazer seus ensaios, não tem um espaço, é a escola que tem que estar aberta. As escolas e associações têm que estar abertas, né? Para poder conduzir esse trabalho. Tem uns comentários aqui. Bia, você é perfeita. Dizendo que a live tá linda. E é isso, Bia. Quero muito... Temos 10 minutos, viu, Bia? Foi tão rápido nosso bate-papo. Temos 10 minutos Um pouquinho. para poder... foi tão rápido, eu também tô susto aqui. Vou marcando. E aí eu queria... que você fizesse alguma coisa pra gente. Você pensou em alguma coisa? No improviso, viu? Atriz é isso. Verdade, verdade. Vamos lá, pode ser? Pode, pode. Massa. Preta, pretinha, pretona. Na escola lá sempre eu via isso, quando criança, quando pequena. Ela sempre era subjugada, discriminada, jogada de canto. As pessoas não gostavam, não queriam por perto. Preta, pretinha, pretona, isso sempre foi sinônimo de coisa ruim. Nela ninguém queria encostar, ninguém saber, ninguém queria nem ao menos conversar, muito menos preta, pretinha, pretona. Esses eram as 3 palavras, eram marcadores para dizer: menina, sai de perto, não me encosta. Preta, pretinha, pretona sempre foram sinônimos de coisa ruim. Mas hoje mesmo eu tô aqui para poder te dizer que preta, pretinha, pretona é o que eu gosto de ser chamada. Preta, pretinha e pretona não é mais símbolo de coisa subjugada. Preta, pretinha e pretona não é mais coisa ruim. Eu quero dizer para você, minha preta, que preta, pretinha e pretona é o que a gente tem, é o que a gente é. As nossas ancestrais que foram jogadas lá atrás, antes mesmo de entender o que aconteceria no hoje, disseram para nós: preta, pretinha e pretona. Minha filha, é história que corre nas veias, é coisa que passa da cabeça aos pés. São nossos ancestrais de lá, bem lá atrás. E é por isso que a gente está aqui, para continuar esse legado. É por isso que a gente está aqui, para poder fazer a história do passado. É por isso que a gente está aqui, reescrevendo um novo futuro. Preta, pretinha e pretona. Não faz isso como coisa ruim. Preta, pretinha e pretona. Você é linda assim. Tá aí, preta. Se entenda, se ame. Saiba que preta, pretinha e pretona somos nós. Belíssima isso. Belíssimo. Muito obrigada. Gente, vocês, as amigas de Beatriz, segue a página da ministra, vem conhecer nossas propostas, que estamos aí, né, para poder a gente realmente fazer esse trabalho, né, enquanto Márcia Ministra Vereadora de Salvador, 2021. Espero ter essa parceria. Venha conhecer o nosso projeto. Eu acho que é de fundamental nós, mulheres negras e homens negros também, estarmos inseridos nesse momento da preta, pretinha e pretona. Falando da nossa ancestralidade, isso é real. Bia, de coração, quero te agradecer, né, por esse convite, você ter aceito esse convite, claro, e dizer que nós estamos aí para qualquer coisa.
vem construir com a gente, vem ver, vem conhecer nosso projeto. Nós estamos de braços e corações abertos. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Que você se multiplique, né, por várias Beatriz Santana, atriz negra periférica, né, da favela, rainha da favela. A gente precisa falar isso, né? E você que seja referência, você é referência de muitas e muitos aí. Você continue sendo essa mulher, essa menina mulher, sendo uma grande atriz. Muito obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito honrada em te conhecer naquela mesa. Foi muito lindo, né, aquele momento. E hoje esse nosso momento foi mais lindo ainda, né? Sobre criar conexões, né? Os laços criados lá pelas nossas ancestrais, criados pelo barco que a gente está junto, nunca foram quebrados. E muito feliz mesmo em estar aqui, por estar vivendo esse momento, principalmente dentro da política de Salvador, no ano de 2020, né? É muito importante a gente estar ligado nisso, estar sabendo disso. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigadão. Agradecer a participação aí da galera. Um beijo, gente. Já vai cair mesmo. Foi tão bom, foi tão rápido. Muito obrigada. Um beijão. Tchau. Tchau.